Poder, Teu é o domínio, Jesus. Muito obrigada porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor é invencível, inigualável, Senhor. Reine nas nossas vidas, Pai. Perdoe os nossos pecados, os nossos questionamentos, Deus. Que a gente se entregue diante de Ti, Senhor, entendendo o quão invencível, o quão inigualável o Senhor é, Pai. O Senhor se tornou pecado por causa de nós, Deus, e venceu a morte, e no lugar da morte nos ofereceu vida. Obrigada, Senhor. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, quereis... Essa música diz muito, porque ela diz que Deus é poderoso. E Hebreus fala que Jesus Cristo, por meio de um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. 2 Coríntios 5:21 diz que Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, o autor diz que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo diz que foi do agrado do Pai que em Jesus Cristo habitasse toda a plenitude e reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado. Ele é poderoso porque em 1 Coríntios 1:30, Paulo diz que Jesus Cristo se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. E eu ficaria aqui recitando a Bíblia até o culto acabar, para deixar muito claro para você que Jesus Cristo é rei, ele é poderoso. Mas sabe por que ele é rei e ele é poderoso? Porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, porque essa cruz está vazia. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que Jesus Cristo é capaz de mudar a sua vida e a sua história. Por isso que drogados, alcoólatras, adúlteros, ladrões, corruptos, o que quer que você um dia foi, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, quando nós entregamos... É minha, pastor Jairo, pode deixar. Tá. Quando Jesus Cristo morreu por mim e por você, ele mudou as nossas histórias. E por isso que nós estamos aqui. E nós somos agraciados por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então olhe para essa cruz vazia e entenda que ele também pode ser rei da sua vida quando você entende que você é um pecador. E você é um pecador redimido pelo sangue do Cordeiro. Então, que essa cruz vazia no domingo de Páscoa possa representar nas nossas vidas uma mudança de chave, de entendimento, que ele precisa ser Senhor, e que o pior problema que você esteja passando nesse exato momento, nenhum dos seus problemas, nenhuma das suas dificuldades, nenhuma das suas dores pode superar o que ele sofreu naquela cruz. Por isso que nós somos capazes de vencer qualquer coisa, porque ele venceu a morte, ele venceu a dor, ele venceu o pecado e nos trouxe vida e nos trouxe abundância. Por isso nós vamos nesse momento, eu quero ler, não precisa abrir, Salmo 51. O culto cristão, ele é um culto que ele recapitula a história da salvação domingo após domingo. Você não senta num banco de uma igreja apenas para levantar as mãos no hino, ouvir o pastor pregando e você vai embora e volta na semana que vem. Muito pelo contrário. Todo culto ele precisa ser pedagógico, instrutivo, formativo. O culto conta uma história. O culto ele vai contar a história de Jesus Cristo. Porque a Bíblia não é sobre nós. A Bíblia é sobre Jesus. Então, para que nós possamos adentrar a presença dele, nós precisamos estar com um coração puro, um coração apto, um coração onde o Espírito Santo possa falar em nossas vidas. Por isso que o salmista, no Salmo 51, diz assim, Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue.
É impossível nós entrarmos na presença de Deus se nós não entendermos que nós somos pecadores e que para que nós possamos reconhecer que Ele é poderoso, nós precisamos ter um coração limpo, um coração de santidade. Por isso, nesse exato momento, nós vamos ter um momento de confissão dos nossos pecados. Nós vamos orar, nós vamos suplicar ao Senhor para que o Senhor nos perdoe, porque Ele ressuscitou, para que nos trouxesse perdão pelos nossos pecados. Então, nesse exato momento, você vai fechar os seus olhos e você vai orar e pedir perdão pelos seus pecados e dizer: Pai, me perdoe pela minha arrogância, me perdoe pelo meu orgulho, me perdoe pelas minhas impurezas, me perdoe pelas minhas falhas, que eu possa entrar na sua presença com um coração puro, um coração limpo. Você vai fechar os seus olhos, você vai confessar os seus pecados, você vai abrir o seu coração e você vai pedir perdão para Ele, e Ele vai te perdoar, porque Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você foi remido pelo sangue do Cordeiro, porque Ele ressuscitou, e nós somos filhos dEle mediante aquilo que Ele fez por nós. Então abra o seu coração nesse exato momento e confesse os seus erros, confesse as suas falhas e fale: Pai, me perdoe por aquilo que eu não tenho sido, por aquilo que eu não tenho feito, me perdoe pelas minhas omissões. Pai, me perdoe porque eu não tenho sido o filho que o Senhor quer que eu seja, mediante aquilo que o seu Filho fez por nós. Pai, me perdoe pelas minhas falhas. Pai, me perdoe, porque quantas vezes eu tenho desprezado o teu amor, quantas vezes eu não tenho entendido o seu amor por mim. Fale com Ele, e Ele vai abrir o seu coração, e Ele vai entender os seus dilemas, as suas dificuldades, as suas batalhas. Pai, nós entramos em sua presença nesse exato momento para confessar os nossos pecados, para confessar as nossas falhas, para confessar a obstinação das nossas vontades, as tolices dos nossos corações. Pai, que o Senhor possa nos perdoar. Eu confesso os meus erros diante de Ti e diante dos meus irmãos em Jesus, e eu peço perdão por eles, Pai. O pecado corrompeu o nosso coração, o pecado roubou a nossa inocência, a nossa justiça, a nossa santidade. O pecado, Pai, obscureceu o nosso entendimento, o pecado inclinou os nossos desejos para o mal, o pecado inverteu as nossas inclinações, o pecado colocou o nosso corpo e os nossos membros em favor de toda injustiça. O pecado, Pai, distorceu a realidade. Por isso nós somos tão idólatras, Pai. Por isso nós confiamos mais nas coisas criadas do que no Criador, para nossa alegria, segurança, esperança e relevância, Pai. O pecado é a rebelião contra o Senhor. E eu te peço perdão, porque quantas vezes nós temos nos rebelado contra Ti, contra a Tua palavra, contra a Tua verdade. E o Teu povo está aqui nessa noite pedindo: Pai, nos perdoe. Pai, cuide de nós. Pai, o Senhor entregou o Seu Filho e Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter esse momento de confessar os nossos erros e de confessar os nossos pecados. É a Tua igreja, é o Teu povo que está abrindo o Teu coração nesse exato momento e pedindo perdão para que o Senhor possa, por meio do sangue do Teu Filho, pudesse nos perdoar e nós agora pudéssemos ter vida, porque o Teu Filho ressuscitou e venceu o pecado, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém? É um domingo de Páscoa, é um domingo especial, é um domingo da ressurreição, e nós vamos nessa noite, abram suas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 12, nós vamos hoje falar sobre a Páscoa, né? Nós não podemos não falar sobre a Páscoa. Nós vamos hoje falar um pouquinho. Aí eu peço por gentileza que o Israel coloque para mim o PowerPoint sobre a mensagem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Nós vamos analisar. É outro PowerPoint, por gentileza. E aí, esse é o da ceia. E aí nós vamos falar um pouquinho lá em Êxodo capítulo 12, dos versículos 11 a 13. Eis o Cordeiro, a festa da Páscoa,
nós vamos analisar a reflexão da importância da Páscoa, da importância daquilo que aconteceu no Velho Testamento, a conexão com Jesus e como aquilo que Jesus fez por nós nos impacta nas nossas vidas hoje. Êxodo capítulo 12, 11 diz assim: ao comerem, já praticamente já no clima da Páscoa, ali na reta final da libertação do Egito, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante de vocês. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Vamos orar. Pai, eu confio no poder do Espírito Santo, que as minhas palavras e a minha pregação não consistam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a nossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esse mês de abril nós estamos com uma série onde vamos trabalhar nesses próximos 2 domingos a perspectiva da Páscoa, a importância da morte, da crucificação e da ressurreição de Jesus. Só que para que nós possamos entender a festa da Páscoa, nós precisamos entender o que aconteceu lá em Gênesis, capítulo 3, aonde depois dos primeiros 3 capítulos, o palco da história se escureceu de um modo sinistro antes das cortinas subirem para o terceiro ato, que é a redenção. Então o homem que foi criado como a criatura mais bela de Deus, e Moisés é enfático em dizer, lá em Gênesis 1:31, que o homem e a mulher foi a criação mais plena, mais bela que Deus criou, e Moisés usa a expressão superlativa, muito bom para a criação. Lá em Gênesis 3, Adão e Eva são lubridiados, são enganados. Satanás ali consegue mostrar para eles que eles poderiam ser deuses, que eles poderiam ter uma autonomia do Criador, que eles poderiam ter uma vida própria sem o seu Criador. E ali o fruto proibido se torna o passaporte para a distorção da realidade. Mas, como muitos versículos demonstram, principalmente no Novo Testamento, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano da redenção já tinha sido escrito lá na eternidade. Deus não foi pego de surpresa, muito pelo contrário. Deus não criou o mal, Deus não criou ou não fez com que o homem pecasse. O homem foi 100% responsável pela sua decisão de olhar para a árvore do bem e do mal e dizer: eu quero a autonomia do Criador, eu quero viver a minha vida, eu não quero viver a minha vida em obediência àquele que me criou. Satanás coloca no Éden o caráter de Deus em xeque, a autoridade da palavra de Deus em xeque, e isso faz com que o homem se torne autônomo. Só que como criatura nós não temos poder, nós somos criaturas, nós não temos capacidade de viver a nossa vida sem o Criador. Logo abre-se uma ruptura entre Deus e entre as suas criaturas. E aí há de haver um restabelecimento, há de haver um plano de redenção. Em Gênesis 3, versículo 15, nós vemos ali o que nós chamamos do proto-evangelho, quando o próprio Deus diz para a serpente que a semente da mulher pisaria a sua cabeça. E a partir de Gênesis 3,15 nasce o que nós chamamos a grande metanarrativa das Escrituras, que é um plano da redenção, que vem com Noé, que vem com Abraão, com Isaac, com Jacó. E aí Deus tem um plano. Deus escolhe homens que se tornam homens precursores de algo que aconteceria 4.000 anos depois. Homens que iam apontar para um Messias, homens que seriam instrumentos na mão de Deus e que precisariam viver pela fé para que o Messias pudesse cumprir o seu plano de morrer e ressuscitar e reestabelecer o plano original de Deus, que era uma comunhão plena com as suas criaturas.
Por isso que Êxodo, capítulo 12, nós vemos o que nós chamamos do maior ato salvífico da história do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 12, a libertação com a abertura do Mar Vermelho, muitos consideram e é o maior ato salvífico do Antigo Testamento. Aquele povo, 430 anos escravo, o povo que Deus escolheu para ser o povo do Messias, o povo que Deus escolheu para fazer com que um dia o Messias pudesse cumprir a sua missão, era escravo de um povo inimigo. Aí Deus usa Moisés, o libertador, e Moisés se torna ali uma referência, um profeta, se torna ali alguém que seria um instrumento de Deus para libertar o povo do Egito. Então o Êxodo, a gente é apresentado por maior ato salvífico do Antigo Testamento, porque a crucificação de Jesus vai se tornar o maior ato salvífico do Novo Testamento. 2 atos salvíficos que estão conectados, que têm a ver comigo e com você. Porque por meio da libertação daquele povo do Egito, nasce a nação de Israel. E é por meio de Israel que vem Davi, que vem Salomão, que vem ali uma dinastia, uma genealogia que culmina na pessoa de Jesus. E por que é muito importante falar sobre isso? Porque todo o ato salvífico, tanto o ato salvífico do Velho Testamento quanto o Novo, tinha um preço a ser pago. E eu sei que você conhece as Escrituras e conhece as 10 pragas do Egito. Israel, ali Deus endurece o coração de Faraó, e Israel é levado a acreditar que Deus faria um grande milagre. Israel é levado a cada praga usada contra o Egito a acreditar que ele está no controle, até que um dia Deus chega no limite e faz com que os filhos dos primogênitos sejam todos mortos, e por meio disso faz com que realmente eles possam entender. Acho que aqui deu alguma questão, só volta ali para mim, fazendo um favor, no PowerPoint. Boa, aqui, ótimo. E aí Deus é levado, ou faz com que Israel ali tenha que passar por um momento de transição, e esse momento de transição é a Páscoa. E a Páscoa, ele vem de um termo hebraico que significa pechá, que vem de um radical egípcio chamado pesh, que é um termo que retrata a imagem vívida de um Deus que abre as suas asas sobre o seu povo a fim de protegê-lo e salvá-lo. A Páscoa nada mais é do que um ritual, de que um momento transitório, aonde Deus vai cuidar do seu povo, para que o seu povo, por meio da Páscoa, possa cumprir o seu papel na história da redenção, para que por meio da Páscoa ele seja reverenciado, ele seja glorificado, ele seja exaltado. Mas a Páscoa tem um simbolismo muito grande, é um momento de transição na história, aonde Deus está cuidando do seu povo escolhido, Deus está protegendo, Deus está salvando, Deus está libertando o seu povo da escravidão, Deus está usando o Egito como uma porta de transição para que essa nação escolhida por Deus possa cumprir o seu plano da redenção, que vai se culminar em Jesus. Ou seja, o Egito nada mais é como Deus usou o Egito como uma incubadora para transformar o seu povo recém-nascido numa grande nação. E Moisés é muito enfático que Israel passa-se quase mais de 1 milhão de pessoas pelo Mar Vermelho. Aquela nação ainda imatura, aquela nação ainda que não tinha ideia do que Deus queria para si. Deus usa o Egito como uma incubadora para transformar Israel na nação que precisava para que fosse a nação do Messias, para que fosse a nação de Jesus. E por que isso é muito importante? E a festa da Páscoa é importante. A festa da Páscoa é importante porque ela vai comemorar, primeiro, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Porque a libertação do povo de Israel se torna o ato salvífico mais importante do Antigo Testamento.
E a Páscoa é um ponto de transição na história, aonde o povo ele é liberto ali de uma nação que queria escravizá-los, humilhá-los. Eles precisavam ser a nação do Messias e não poderia ser a nação do Messias no Egito. Então, por isso que a Páscoa, ela é comemorada para libertar o povo de Israel do Egito. A Páscoa nos dias atuais também comemora a nossa libertação do pecado, da morte, do inferno. Se o povo lá em Israel comemorava a libertação do Egito, nós comemoramos hoje que nós não somos mais condenados pelos nossos pecados, porque Jesus pagou todos eles. A Páscoa também, ela ocorre no que nós chamamos num contexto de uma promessa pactual de Deus a Abraão. Uma promessa unilateral, aonde aquele que promete não muda a sua palavra. Então Deus usou Abraão, um homem inseguro, um homem estrangeiro, com uma mulher que nem acreditou que seria mãe. Deus usa Jacó, um mau caráter, mentiroso, que enganou o seu irmão para trazer o Messias. Deus usou Raabe, uma prostituta. Deus usou Davi, um adúltero. Deus usou homens e mulheres por meio de uma promessa pactual que nasce com Abraão. E Deus fala para Abraão: olhe para os céus, olhe para a areia do mar. Essa vai ser o tamanho da sua nação. Você que não tem filho, eu vou fazer o improvável por você. Eu vou fazer o improvável por Sara. Moisés deixa muito claro que Sara dá aquele sorrisinho maroto. Eu, uma mulher já velha, eu vou ser mãe? E aquele sorrisinho maroto de Sara que Moisés faz questão de mencionar é a prova que nós estamos diante de um Deus dos improváveis. Nós estamos diante de um Deus que abre o mar vermelho. Nós estamos diante de um Deus que usa um jovenzinho de 17 anos para matar um gigante de 3 metros de altura com 2 toneladas de armadura. Nós estamos diante de um Deus que abre a boca de um peixe. Nós estamos diante de um Deus que ressuscita mortos. Nós estamos diante de um Deus que muda as nossas vidas por meio do seu Filho. Nós estamos diante de um Deus de milagres. De um Deus que muda as nossas histórias, de um Deus que prometeu para Abraão que dele sairia uma grande nação, de um Deus que mesmo diante da idolatria de Israel, mesmo diante da incredulidade de Israel, mesmo diante de uma primeira geração que não entrou na terra prometida, Deus não mudou seus planos, Deus não mudou as suas promessas, porque o plano da redenção já estava pronto na eternidade, e não era ninguém capaz de mudar esse plano. Por isso que a promessa pactual de Deus a Abraão é uma promessa que vem de um Deus que fala a verdade, de um Deus verdadeiro, íntegro naquilo que ele promete. A festa da Páscoa também dá continuidade ao plano de libertação e esperança para as nações da terra, explícitos lá em Gênesis 12. Nós somos considerados gentis, mas o Evangelho foi além do seu povo. Nós fomos libertos aqui no Brasil depois de 2000 anos, porque o Evangelho é plural. O cristianismo é a única religião do mundo que nos últimos 2000 anos, ela desenvolveu uma transição muito grande em todos os continentes. O cristianismo nasce no Oriente Médio. O cristianismo tem uma história riquíssima na Europa. O cristianismo hoje cresce muito na África. O cristianismo hoje cresce no hemisfério sul. O cristianismo é a única religião da história onde ele é propagado nos 4 cantos da terra. E essa mensagem tem transformado e moldado as nossas vidas e de milhões e milhões de pessoas que nesse exato momento têm também comemorado a Páscoa, têm também reconhecido que Jesus é Senhor. Por isso que a Páscoa, ela tem um objetivo muito importante. Deus na Páscoa revelou a base da sua aliança com seu povo, e a base da aliança com seu povo era o sangue. E ele mostrou que a salvação só viria por meio da morte.
Por isso que nós nascemos inimigos de Deus e nós só podemos nos tornar filhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus, porque o perdão dos pecados deveria vir por meio da morte. Era impossível Deus perdoar o pecado sem que alguém pudesse nos autossubstituir. Então Jesus, para cumprir o nosso papel que nós não éramos mais capazes de cumprirem, Jesus tem que vir, tem que morrer, o próprio Deus tem que vir encarnado, ser sacrificado, para que ele pudesse pagar a minha dívida, pudesse pagar a sua dívida. Por isso que a Páscoa, Deus, por meio da sua graça, só poderia aceitar um cordeiro como sacrifício substitutivo. Era para nós estarmos nessa cruz. Era para eu e você estarmos aqui sendo humilhados, cuspidos, violentados. Era para nós estarmos lá sendo tratados como lixos humanos. Porque a crucificação no Império Greco-Romano não era apenas matar os seus inimigos. No mundo greco-romano, a crucificação destruía a identidade de quem era morto. Tanto que Jesus, na história, é o primeiro homem que se tem notícia de um crucificado. Até Jesus, todo aquele que era crucificado não se sabia o nome. Porque o Império Romano não queria apenas destruir aqueles que estavam ali causando problemas no mundo romano. Mas a cruz era, na verdade, a oportunidade que o mundo greco-romano tinha de dizer: você não vale nada. E porque você não vale nada, você vai ser pendurado no madeiro. Você vai ser humilhado. Você vai ser tratado como um indigente. Então o próprio Deus vem nos autossubstituir e se torna indigente por mim e por você. Se essa mensagem não impacta a sua vida, o que vai impactar a sua vida? Se a mensagem de um homem que veio morrer por mim e por você nos autossubstituiu para que nós pudéssemos ter vida, o que vai impactar a sua vida? O que vai impactar? Porque você pede milagres, você fala de um Deus que quer que faça milagres na sua vida, mas o maior milagre que Deus fez na sua vida foi entregar o seu filho para morrer por mim e por você. Então Deus veio por meio do seu filho como um cordeiro para que nós pudéssemos ter a nossa dívida paga, para que as nossas dívidas pudessem ser pagas e agora por meio do seu espírito nós possamos nos relacionar com ele em espírito e em verdade. Por isso que é muito importante nós olharmos para a Páscoa, e a Páscoa ela representava e representa uma verdade dolorosa. O livramento da escravidão do pecado tinha um alto preço. Ser cristão tem um alto preço. Esse slogan mentiroso, pare de sofrer e aceite Jesus, é uma falácia, é uma mentira. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós vamos pagar um alto preço, porque em Lucas capítulo 9, Jesus diz: se você quer ser o meu discípulo, carregue a minha cruz e me siga. Porque a história do Evangelho é a história definitiva que mostra a vitória nascendo da derrota, a força emergindo da fraqueza, a vida emergindo da morte, a salvação brotando do abandono. Quanto mais nós nos entregamos a Jesus Cristo, mais nós vamos carregar uma cruz, mais nós vamos carregar um peso da dor, das dificuldades, do alto preço de ser cristão. Mas você não quer pagar o preço como ele pagou. Você não quer pagar o preço. Você apenas quer ser beneficiado por aquilo que ele fez. Você não quer pagar o preço de viver o evangelho, o cristianismo autêntico, o cristianismo real, o cristianismo onde nós nos entregamos e nos relacionamos com ele em espírito e em verdade. Por isso, a Páscoa, ela corporificava a paz. A Páscoa corporifica a liberdade. A Páscoa corporifica a nova vida.
A Páscoa corporifica um novo status. É isso que Jesus fez. Quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, nós temos paz, nós temos liberdade. O problema é que o conceito de liberdade que a sociedade prega e representa não é a liberdade de Jesus. Só em Jesus nós somos livres. E a Páscoa representava no Êxodo a liberdade de serem escravos um dia e serem livres no outro. A Páscoa representava a nova vida. E nós somos novos em Jesus. A Páscoa representa novo status. A Páscoa representa que nós éramos escravos e nos tornamos filhos de Deus. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que o pecado não nos domina mais, porque nós não somos mais escravos, porque Ele foi escravo por mim e por você. Ele foi o escravo para que você pudesse ter vida. Ele foi o escravo para que você pudesse se tornar filho de Deus. É isso que a Páscoa representa. A Páscoa em Êxodo 12, que foi o texto que a gente leu, ela é celebrada a primeira vez no dia da partida de Israel do Egito. E isso é fabuloso, porque a Páscoa não foi para todos. A Páscoa foi, para a verdade, para um grupo que pertencia a um círculo íntimo, que era o teu povo, aquele 1 milhão de pessoas. Aquele povo escolhido por Deus, que veio com os 12 filhos de José, de Jacó. José, o governador do Egito, 20 anos preso, se torna o grande líder, o homem mais importante da face da terra naquele momento da história. Israel tem um momento de prosperidade, mas não é a sua casa. Se tornam escravos. Deus ouve o clamor, levanta o libertador se torna o caminho, a porta de entrada, para que eles pudessem agora viver a liberdade, e para que Deus pudesse desenvolver o que nós chamamos de uma teocracia. O que é uma teocracia? Onde Deus é o rei, e nós somos os seus súditos, os seus vassalos. A Páscoa, nós vamos daqui a pouco participar da ceia. A Páscoa nos tempos de Êxodo, hoje representa a ceia. Os participantes, como na ceia, como na Páscoa, e hoje como na ceia, também é um círculo íntimo de Jesus. Não é qualquer um que vem aqui e participa da ceia, se você não é um cristão transformado pelo poder do Evangelho. A Páscoa também, os seus participantes participavam, eles eram de um círculo íntimo. O cardápio era simples. O cardápio era um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito. O traje era informal. Os israelitas deveriam comer vestidos com a roupa de viagem e cajado na mão. É o que nós acabamos de ler. Prontos para a guerra, prontos para serem libertos. Mas tem algo que a Páscoa representa e que era muito caro para eles. A celebração era sangrenta. Não era você igual no Outback, num restaurante, comer nos melhores restaurantes, saírem felizes. A celebração da Páscoa era sangrenta. Um cordeiro tinha que ser imolado. Um cordeiro tinha que ser morto. E aquela proposta tipifica exatamente o que um cordeiro 4.000 anos depois fez. Isaías 53 deixa muito claro: um cordeiro mudo foi entregue, triturado, destruído, para que nós pudéssemos ter vida. Ou seja, a Páscoa, ela representa a vida, porque se os israelitas confiassem de fato no Iavé, viveriam pelo sangue do cordeiro. Porque tem aquele corinho, eu já contei essa história aqui, tem aquele corinho, o véu que separava, mas não separa mais.
A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Vocês lembram desse corinho antigo? O sacerdote, no véu que separava os santos dos santos, com uma espessura de quase 5 centímetros de grossura, pegavam o sangue do cordeiro e aspergiam no véu, quando eles tinham que fazer um ritual. Quando Jesus morre, o véu se rompe de ponta a ponta, porque não precisava mais do véu representando o sangue do cordeiro, porque o próprio cordeiro morre por nós, e agora nós precisamos confiar no sangue dele. Como era o sacerdote que precisava matar um cordeiro e aspergir o sangue sobre o véu para representar ali o sangue purificador. Mas em contrapartida, se a Páscoa representa a vida, a Páscoa também representaria a morte. Porque se aqueles israelitas duvidassem e não marcassem as suas portas com o sangue, o seu primogênito seria morto como os primogênitos do Egito. Ou seja, a Páscoa pode ser vida para aqueles que acreditam no Cordeiro que foi morto e ressuscitou, mas a Páscoa e Jesus Cristo pode representar a morte. Para você que olha para esse Jesus e diz que Jesus não tem valor, que Jesus é um mito, que Jesus apenas foi um homem bom. Você que duvida e não vive pelo sangue do Cordeiro, a Páscoa, o Evangelho representa a morte. Porque você já está condenado. Você já está condenado. Porque você nasce condenado. Eu nasci condenado. Todos nós sem Jesus já estamos condenados à morte eterna. Porque nós falhamos. Adão, como nosso representante federal, falhou em ser o representante de Deus na criação. Por isso que Jesus veio e morreu e ressuscitou. Por isso que o sangue aspergido pelos umbrais da porta era a prova viva de que aquele povo confiava naquilo que Moisés orientou no sangue do Cordeiro. Por isso que é interessante, porque a Páscoa ela tinha 3 elementos principais: o próprio Cordeiro, as ervas amargas e os pães asmos. Quando a gente pensa no cordeiro, o cordeiro era o elemento central da refeição, porque o cordeiro era o substituto do povo inteiro, e o seu sangue daria testemunho do amor de Deus pelo povo do seu coração. As ervas amargas, ela representava a sua própria história, de séculos de opressão cruel e tirania severa. Então, o prato principal era o cordeiro, mas as ervas representavam o povo olhando para o passado e olhando a sua própria história e reconhecendo o quanto eles foram oprimidos, humilhados, tratados como não deveriam ser tratados. E os pães asmos? Os pães asmos, eles representavam, na verdade, eles contariam uma outra história. Por isso que a Páscoa é maravilhosa. Porque se as ervas amargas representam o passado, os pães asmos, eles vão representar outra história. Sobre um novo começo, um rompimento com um passado infeliz, um ingresso numa nova vida radicalmente nova e diferente. É isso que a cruz representa, uma nova vida, uma nova história, um novo começo. Por isso que quando nós nos entregamos a Ele, nós colocamos os nossos pecados na cruz, todo o peso do pecado e do passado fica na cruz, e nós olhamos para o futuro, nós vivemos no presente, nós olhamos para a eternidade. Então a Páscoa judaica, os pães asmos, representa esse rompimento radical com o passado infeliz. Ah, irmãos, como é bom nós olharmos para o passado e olhar e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou.
Quando eu olho para a minha vida sem Jesus, eu falo, meu Deus, o que eu seria se Jesus não tivesse me resgatado? Aonde eu estaria nesse exato momento se um dia num acampamento de Páscoa? Eu me converti em 2004 num acampamento de jovens de Páscoa. Um acampamento onde eu fui com a ideia de que eu não queria saber de igreja, de Jesus. Tinha 18 anos, não quero saber de Jesus, não quero saber de nada. Meu pai até brincava, nossa, você não quer saber de Deus? Ah, pai, eu não quero saber de Deus, eu vou porque o Senhor pediu para mim ir e eu não quero saber. Mas Deus preparou aquele acampamento para mim. Porque quando eu piso naquele acampamento, é como se as escamas dos meus olhos e de toda a minha incredulidade caísse por terra. É como se Deus tivesse preparado aquele acampamento para me salvar. Deus me escolheu e aquele acampamento foi uma das coisas mais incríveis que eu participei na minha vida. E eu lembro desse acampamento, de cada detalhe, de cada história, de cada momento, com jovens da minha idade, na época, 21 anos atrás, que também como eu estavam ali, mas eram cristãos e eu não era. E ali o meu pastor prega o evangelho e eu entrego a minha vida a Jesus e a minha vida é radicalmente mudada e a minha história é mudada. E quando eu olho para o passado, eu olho para o presente, eu olho para a eternidade, eu digo, Pai, obrigado porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e inculpável perante Ele. Por isso que quando a gente olha para Jesus, 4.000 anos depois, Jesus fez muito mais do que celebrar a Páscoa. Jesus encarnou a Páscoa. Jesus fez muito mais do que celebrar esse momento importante. Jesus a encarnou. Sabe por quê? Jesus encarnou? Porque na Páscoa pública, vários dias antes, por exemplo, da Páscoa, no 10º dia de Nissan, conforme prescrito, por exemplo, em Êxodo capítulo 12, versículo 3, Moisés diz, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família e um para cada sua casa. Jesus encarnou a Páscoa, porque o cordeiro, lá na Páscoa de Êxodo, ele na verdade, ele era colocado em exibição no pátio do templo, para que todos pudessem examiná-lo. Quando Jesus é trocado por Barrabás, quando Jesus é trocado por um mau caráter vigarista como era Barrabás, Jesus é colocado, exposto, Jesus é exibido como um cordeiro e a população grita, crucifica, crucifica, crucifica. Pilatos está fazendo exatamente aquilo que Êxodo 12 nos mostra. O cordeiro está sendo examinado, exibido, o cordeiro está sendo julgado, o cordeiro vai pagar uma pena que não era dele, o cordeiro ia pagar um preço que não era dele. Na Páscoa pública, às 9 horas da manhã, no dia 14 de Nissan, como pano de fundo, milhares de cordeiros, eles eram celebrados pela sua família. O sumo sacerdote conduzia o cordeiro para o povo até o altar e amarrava o cordeiro numa estaca. Olha, nada diferente de Jesus que foi amarrado numa estaca às 9 horas da manhã no Gólgota, amarrado, seus pulsos com pregos com 30 centímetros de diâmetro. Jesus ali amarrado, aonde as suas pernas ficaram bambas, e o fluxo de sangue do tronco para baixo começou a ter dificuldade, do tronco para cima. Então quando Jesus tenta respirar, a respiração não vem. Quando Jesus tenta trazer o ar não vem.
Jesus começa a ser humilhado, sacrificado. Jesus, como um cordeiro da Páscoa pública, ficou aguardando a imolação na hora do sacrifício da tarde. Jesus fica das 9 da manhã às 3 da tarde, sendo humilhado, sendo violentado, tentando respirar, tentando trazer o ar e não conseguia, com os pregos presos no seu pulso, os soldados tentando dar véu e vinagre para tentar amenizar a dor, e Jesus rejeita, os seus discípulos desprezam Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: está vendo, você ia me trair, ou você ia me negar. Jesus está ali na cruz, desesperado. Jesus olha para o Pai, e o Pai vira as costas para o Filho, e Jesus grita o Salmo 22, meu Deus, por que você me desamparou? O mundo cai em trevas, o mundo despreza esse Cordeiro, e Ele morre por mim e por você. Às 3 horas da tarde, o Cordeiro para o povo era imolado, sua garganta era cortada, seu sangue era recolhido enquanto o sumo sacerdote recitava a forma litúrgica para a oferta pacífica. A garganta de Jesus não foi cortada literal, mas Jesus foi ali literalmente destruído, desamparado, às 3 horas da tarde. E Jesus ainda, com amor, diz: Pai, os perdoem, porque eles não sabem o que fazem. Por isso que quando a gente olha para a Páscoa, a gente remete ao Evangelho. Porque desde o princípio, a intenção de Deus era que a festa da Páscoa fosse um retrato completo da redenção. E quando a gente pensa num retrato completo da redenção, nós estamos pensando em muitos aspectos: no pecado, na graça, na expiação, na justificação, na liberdade e na filiação. Então a Páscoa tipifica exatamente o que Jesus fez por nós, aonde Ele vence o pecado na cruz, aonde Deus, por meio da sua graça, nos escolhe para ser santos e inculpáveis diante dEle, aonde o seu Filho é expiado, aonde nós somos justificados, aonde nós temos liberdade, e aonde nós nos tornamos filhos adotivos dEle, por meio do sacrifício. Por isso que a Páscoa e a cruz é a grande inversão. Sabe por quê? Porque a cruz, todo amor transformador envolve uma troca, uma inversão de papéis. Não dá para você amar se você não entender que todo amor substitutivo é o amor sacrificial. Não dá. Por isso que ser cristão é sofrer, porque todo amor transformador envolve uma troca. Não dá para você amar a sua esposa sem entender que vai haver sofrimento e dor, sacrifício. Não dá para você amar sua mãe doente e não achar que você não vai sofrer por cuidar dela. O seu pai, o seu filho, o seu cunhado no seu trabalho. Todo amor transformador é um amor sacrificial. E a cruz, ela vai, por meio do amor, envolver uma inversão de papel. Por isso que por meio da cruz, a cruz vai envolver algo muito importante. A cruz, ela vai nos mostrar que Deus, detentor de todo o poder supremo, troca de lugar com os marginalizados, troca de lugar com os pobres e oprimidos. É o próprio Deus, o soberano, que troca de papel comigo e com você, que não merecia nada, merecia o inferno. Por isso que a cruz vazia representa e é o maior impacto que o mundo pode ter e enxergar. Porque é o próprio Deus trocando de papel com aquele que não merecia. Porque nós o crucificamos. Por isso que a cruz é Cristo vencendo através da...
Cristo a vencendo através da perda, é Cristo triunfando através da derrota e conquistando o poder através da fraqueza e do serviço. É isso que a Páscoa representa. É isso que essa cruz vazia precisa representar para mim e para você. É por isso que nós, pastores, temos que ter um compromisso com a verdade. Por isso que nós temos que lutar pela verdade. Precisamos pregar a verdade com integridade, com coragem, com amor e com vida. Precisamos olhar para essa palavra e reconhecer que aquilo que nós somos de púlpito precisa ser instrumentos na vida daqueles que olham para essa cruz vazia. Porque era para eu estar lá, era para você estar lá, era para nós ter pago um preço que era nosso, o problema era nosso, não era dele. Mas ele entra na história e assume o nosso problema e toma o mundo de volta por meio do sacrifício do seu filho. Isso é a Páscoa. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem que as nossas igrejas precisam estar comprometidas domingo após domingo. Essa é a mensagem que nós precisamos pregar, o Evangelho da graça que transforma as nossas vidas por meio dessa cruz vazia. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar as nossas cabeças. Eu quero orar por você nesse momento que diz assim: pastor, ore por mim. Ore pela minha vida, porque eu saio daqui desafiado a olhar para esse Jesus que morreu e ressuscitou por mim e viver o Evangelho de verdade. Eu saio daqui desafiado a viver Jesus Cristo na autenticidade, na integridade. Eu saio daqui olhando para a cruz vazia, amando mais Jesus, amando mais Jesus Cristo, reconhecendo que eu preciso mais dele e eu quero viver por meio do Evangelho. Alguém assim, levante sua mão, que eu orar por você, amém, aqui na frente. Alguém que diz: eu saio daqui desafiado, amém, aqui na frente. Eu saio daqui amando mais esse Jesus, eu saio daqui com mais confiança na cruz vazia. Mais alguém que diz: ore por mim, pastor, algo falou no meu coração nessa noite, eu saio daqui desafiado, saio daqui amando mais a Jesus e entendendo o quanto ele me amou, porque ele morreu e ressuscitou por mim. Alguém que diz: ore por mim, amém, aqui no meio. Alguém que diz: pastor, ore pela minha vida, para que eu possa amar esse Jesus, para que eu possa acreditar nessa cruz vazia. Ore por mim para que eu possa amar Jesus de corpo, de alma, que eu possa ser um adorador em espírito e em verdade. Ore pela minha vida. Alguém assim que quer amém, louvado seja Deus, lá atrás diz: pastor, ore pela minha vida, ore por mim para que o Evangelho mude meu casamento, mude o meu trabalho, mude a minha relação com os meus filhos, mude a minha vida, para que eu possa aprender a perdoar, para que eu possa ser mais humilde. Pastor, ore por mim para que esse Jesus que ressuscitou mude a minha vida, como tem mudado a vida de milhões de pessoas nesse mundo. Alguém assim, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, essa cruz vazia, ela representa muito para nós. Ela representa um ato de amor, uma inversão de papel. Nós que éramos e somos os marginalizados, os pobres, nós que somos os pecadores, fomos agraciados por aquilo que o Senhor fez por meio do seu Filho, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor mudou as nossas vidas e mudou as nossas histórias. E hoje é o domingo de Páscoa. Nós comemoramos porque o seu Filho ressuscitou. E o Evangelho só é o Evangelho porque o seu Filho ressuscitou e venceu o diabo, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu a morte. E nós somos teus filhos adotivos, é verdade, mas nós somos amados porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Que possamos sair daqui desafiados, amando mais a Ti, confiando mais em Ti, Te adorando em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar os nossos diáconos, nós vamos participar da ceia. E é uma continuação. É uma continuação daquilo que eu preguei. Porque vocês lembram
que a Páscoa judaica era apenas para um círculo íntimo, era para participantes, pessoas ali escolhidas por Deus, porque eram filhos dele, porque eram filhos da aliança. E nós também somos filhos da aliança, mas mediante o sangue de Jesus. Eu sempre gosto de, antes de fazer a ceia, trazer algumas reflexões muito importantes, que o Abner vai colocar junto com o Israel, um PowerPoint ali. E eu quero fazer uma reflexão com você. Aonde você está pendurado? É a minha mensagem. Mas agora uma continuação com a ceia. Ou você está pendurado em Adão, ou você está pendurado em Jesus. É a pergunta que eu quero fazer para você. Porque diante da dualidade da humanidade, existe apenas dois homens. Ou nós existimos para ser o primeiro Adão, e para se parecer com o primeiro Adão, ou para se parecer com Jesus. Só que não dá para se parecer com Jesus se nós não olharmos para aquela cruz vazia e vivermos mediante aquele sacrifício. Por isso que essa ceia, ela é uma atividade presente com uma visão que nós chamamos tridimensional. Ou seja, nós olhamos para trás como um evento ocorrido no passado, mas nós olhamos para o presente, para a mesa nesse exato momento, porque ela é um resumo da história de um Cristo encarnado. Mas em contrapartida, nós também olhamos para o futuro, para o retorno, porque ele vai voltar, é um olhar para frente. Então nós participamos da ceia, porque a ceia tem essa visão, tanto do passado, do presente e do futuro. E aí o pão, ele representa o amor sacrificial e substitutivo. Por isso que quando a gente parte o pão, ele representa o quê? O corpo de Jesus. E ele representa para nós algo muito importante. Nós olhamos e simboliza o sacrifício dele na cruz. O vinho representa para nós o preço de uma nova identidade. Eu acabei de pregar que foi pelo meio do sangue dele que nós temos nova vida. O vinho que nós vamos beber representa uma nova esperança. A ceia é mais do que um consumo. A ceia é uma comunhão. Sabe por quê? Porque nos tempos de Jesus, participar da ceia não era apenas uma atividade comunitária, era ter um relacionamento. Ou seja, toda vez que eu participo da ceia do Senhor, eu estou me relacionando com os irmãos por meio do sacrifício dele na cruz. Então não é apenas uma vez por mês você vir à igreja para participar da ceia. Se você faz isso, me perdoe, você está errado. A ceia é apenas um momento de uma relação íntima com Deus, que nasce de uma relação diária com Ele. E esse momento é um momento comunitário. Por isso que nós, batistas, nós temos uma ceia aberta. O que é uma ceia aberta? É aonde nós entendemos que se você foi transformado pelo sangue de Jesus, independente da sua igreja, da onde você veio, mas você é um filho adotivo de Deus, você é meu irmão. Então você é bem-vindo a participar comigo dessa ceia. Você é meu irmão, você vai participar. A ceia é democrática. A ceia não está preocupada se você é gordo, magro, branco, amarelo, se você é brasileiro, argentino, carioca, paraibano. A ceia ela é democrática porque ela vai olhar para a cruz e vai reconhecer que todos nós somos um em Cristo. Então, se você é alguém transformado por Jesus, você é meu irmão e você é bem-vindo. Mas se você está aqui e não conhece esse Jesus e não tem um relacionamento com Ele, eu te peço encarecidamente que nesse exato momento você não participe desse momento, porque é um momento da igreja. Mas eu garanto que um dia você vai participar, porque Deus, por meio do Espírito dele, vai abrir o seu coração para você entender que você é um pecador perdido e você vai se tornar um pecador redimido pelo sangue do Cordeiro, por meio daquela cruz, como eu e muitos aqui nos tornamos.
Ou seja, o pré-requisito do relacionamento pessoal com Jesus é nós entendermos que nós somos filhos amados, filhos adotivos, e ninguém poderá se apropriar dos benefícios da morte de Cristo, a menos que Cristo chame essa pessoa a ter um relacionamento pessoal com Ele. Deus me chamou, Deus chamou o irmão Gessé, Deus chamou a Jasna, Deus chamou o Júlio, Deus chamou a Vera, Deus nos chamou e nós estamos aqui, ouvimos o seu chamado e fomos transformados pelo poder do Evangelho. E o meu desejo é que um dia você também possa abrir o seu coração para Jesus. Por isso, nesse exato momento, a irmã Jasna e o irmão Gessé, diáconos da igreja, vão servir a ceia. E se você é um irmão em Cristo, seja bem-vindo, participe com a gente enquanto eles estão cantando.